Mauro César Pereira, que retornou do Catar, já te inserindo nesse debate, Mauro, recuperando a fala do Piperno. O Piperno falou que o Brasil é um país que tem uma seleção banana e que foi bem feito por ter perdido. Você concorda, Mauro? Boa tarde. Olha só a bucha que ele me joga logo de cara. Chutou o balde, chutou a porta. Fala que você tá sob jet lag aí. Tá achando que você foi comer aquele bife lá de ouro, viu? Você veio de jatinho? Você veio de jatinho, desembarcou? Não, aqui? eu vim de avião, todo torto lá ontem. Mas eu vim no voo direto, então eu peguei o voo ontem. Eu saí do estádio, fui no hotel, peguei as coisas, fui para o aeroporto, aí cheguei ontem à noite. Tá bom, ótimo. Foi assim. Como são 6 horas para trás, aí você acaba chegando no mesmo dia, né? E o contrário acontece quando você vai. Assim, eu acho que a seleção brasileira, ela foi bem, acho que o Neymar simboliza bem essa seleção, né? Já que se falava do Neymar. Eu não tenho nada contra o jogador tirar onda antes, contar vantagem, tudo, provocar. Eu acho até legal isso, não gosto desse politicamente correto. Só acho que você tem que sempre saber que você tem consequência ali, em função do que você faz. Você não consegue sucesso naquilo que você insinua que vai conseguir. Por exemplo, antes da Copa do Mundo, muito se fala que o Mbappé é isso, aquilo. Eu acho que o Mbappé é o contrário. Eu acho que ele é um cara de muita personalidade. Um cara de 23, faz hoje 24 anos. Eu achei um rapaz, sabe, ele teve um posicionamento outro dia que eu achei, chamou muita atenção, que pode ser até a vanguarda aí no meio dos jogadores. Ele se recusou a aparecer numa publicidade, com o painel de publicidade da Federação Francesa. E ele agora não tem contrato com essas empresas aqui, com a Federação Francesa, tem contrato com o meu clube e com as empresas que são a minha associadas. Ele não está errado, ou está errado? Não. Por que a seleção tem que se apropriar de um atleta que é do clube e pegar seus próprios patrocinadores? E eles fazem isso, todas as federações fazem isso. E colocam um jogador ali, né? Por exemplo, isso acontece até com marca de material, mas aí não tem jeito, você vai vestir o fardamento daquela equipe, daquela seleção, né? Às vezes o jogador tem um contrato com uma empresa, e no clube o contrato é outro, a chuteira dele de uma marca, mas é uma outra situação. Eu estou falando de patrocinadores da Federação Francesa de Futebol. E ele falou, não tem que sair aqui, por que eu tenho que aparecer aqui? As empresas não têm nada a ver comigo, eu venho aqui, dou entrevista, apareço, recebo homenagem, mas teve o episódio da cerveja, que eles escolhiam o melhor em campo, às vezes, o Neymar foi escolhido o melhor em campo para quê? Agora não é o patrocinador, né? Não é possível. Naquele jogo Brasil e Coreia. Ele foi eleito o melhor em campo. Não é possível, porque ele é muito mais midiático do que qualquer outro jogador da seleção. O Mbappé, quando ganhou o troféu, ele virou ao contrário a marca do patrocinador, porque ele não quis dar cartaz. Disseram que é por conta de bebida alcoólica, ele não quer fazer, eu não sei se é só isso também, ou pelo fato também dele não ter vínculo com aquela empresa. Não patrocina ele, porque ele vai... Quanto vale a imagem do Mbappé? 1 zilhão. Ele vai associar de graça para uma empresa que patrocina a FIFA e ele não ganha nada? Ou ele, ou alguém que ele queira. Se ele fala, não quero esse dinheiro, quero doar para caridade. O jogador de futebol, ele vai brigar por isso, gente. É só lembrar que em 1976... o Márcio Braga presidiu o Flamengo, foi o primeiro, vou nem lembrar disso, o Piperno talvez lembre também, por causa da nossa faixa etária, né? O Márcio Braga falou, não vai mostrar mais jogo do Flamengo na televisão. Todo mundo se voltou contra ele, falou, não ganham nada, que eu não estou ganhando nada. Eles vendem anúncios, ganham dinheiro, e a televisão depois passou a ser, no Brasil e no mundo inteiro, uma ferramenta. Todo mundo ganha, a televisão ganha muito dinheiro, e que repassa para os clubes, ainda tem um lucro muito grande. Então acho que isso vai acabar acontecendo. Eu acho que ele é um cara que tem personalidade. Ele fala, você pode concordar, pode não discordar, mas eu acho que isso é positivo. O caso do Neymar, por exemplo, ele tira uma foto com um calção com uma 6ª estrela. Gente, ele tem milhões de seguidores. É óbvio que aquilo ali vai repercutir. Se você ganha a 6ª estrela, pô, o cara é bom mesmo, hein? Mostrou ali antes da Copa, botou o calção. Aí não ganha. Por mim, ele pode usar o calção com 8 estrelas. Eu tô pouco me lixando. Não dou importância para isso. Mas as pessoas dão importância. E isso reflete em cima dele. Então, acho que é uma questão de você usar a cabeça. O que eu vou ganhar com isso aqui? Né? Que risco eu corro? No sentido de que fica... Você meio que assume uma responsabilidade maior. Então a referência da seleção brasileira é um cara que, assim, primeiro, eu acho que o Neymar é uma pessoa vazia, não vejo ele falar nada de interessante, nenhum posicionamento interessante. O Messi também não, mas o Messi joga pro time e é generoso com o time funciona para ele. O Neymar não é assim. Aí, já que você me perguntou em cima do que disse o Piperno, eu achei muito feliz o comentário do Piperno no jogo lá da Croácia, quando ele fez aquele gol espetacular. E aí você falou, mas ele tenta essa jogada quantas vezes por jogo, né? Ele tenta a jogada várias vezes por jogo. Ele é um solista no time. Exato. E em alguns momentos ele não passa para o companheiro e ele tenta fazer a jogada individual. Uma hora vai dar certo a jogada espetacular. O Messi é o inverso disso, gente. O Messi faz o jogo acontecer. Se ele fosse um pouquinho raivoso, ele dava uns tapas na orelha do Lautaro Martins nessa Copa do Mundo, pô. Aqueles 2 gols que o Lautaro perdeu, logo que ele entrou, né? No jogo contra... Austrália. Contra Austrália, exatamente. Austrália. Foi um absurdo, assim. Perdeu. Dessa vez eu até achei engraçado, porque eu achei que ele perdeu chances, muito também por mérito do Upamecano. Espetacular o zagueiro francês, quando aquela primeira travada é demais, né? Porque na prorrogação, você ter velocidade, concentração
para se esticar e botar aquela perna na hora certa, na hora certa. E na segunda ele trava também, quando ele pega a bola na esquerda. Mas acho que ele deu mais agressividade ao time, que o Álvaro estava muito cansado. E aí começaram a acontecer jogadas. Mesmo ele errando, a presença dele deu mais força ao ataque da Argentina. E foi importante que um dos gols, né? O terceiro gol saiu com a participação. Ele chutou bem. O Luiz fez a difícil defesa, o Messi fez o gol. Mas o Messi não briga com o Lautaro. O motivo para dar uma bronca ele tinha, né? Então acho que eles são muito diferentes. A referência da seleção brasileira é um solista, exatamente. O Neymar, ele é um cara talentosíssimo, né? Foi abençoado com muito talento, mas ele não evoluiu, ele não desenvolveu. O jogo dele não cresceu. Ele não virou um jogador tão especial. E a gente fica sempre na expectativa de que ele venha a ser. Eu acho que ele não virou, não sei se vai virar, o tempo está passando. Ele tá muito distante dos outros dois hoje, depois da Copa do Mundo. A distância é abissal. Ele vinha até jogando bem no Paris Saint-Germain, mas jogando partidas do Campeonato Francês, fase de grupos da Champions League. Não chegou na hora, sabe, dos jogos mais difíceis. Os grandes embates não aconteceram. Eles virão a partir agora do ano que vem, do começo do ano que vem. Então, assim, ele fica bem menor, porque o Mbappé o Mbappé é monstruoso, né? Que eu falei até no domingo. Ele precisa de pouco para fazer muito. Porque aquele segundo gol dele, primeiro de pênalti. Cara, quantos caras fazem aquele gol? Sério, numa pressão daquela. Quantos domina? Pra dominar primeiro. É impressionante. E o goleiro foi na bola. O goleiro foi na bola. Ele que roçou na bola. Né? Quer dizer, é impressionante. Quer dizer, quando a bola for no pé dele, eu pensei, gol. Não vai perder. Gol. Habilidade, força, precisão. Ele é um jogador, assim, absurdo. E vendo realmente no campo, assusta, porque assim, a força, a rapidez dele, a maneira que ele conduz a bola. Então, ele tem 24 anos hoje. O Neymar já tem 30, quer dizer, ele tem 2 Copas do Mundo aí para jogar e para ir além. Então, acho que hoje são jogadores midiáticos, tão midiáticos quanto, mas tecnicamente tem patamares diferentes. Não sei se o Neymar consegue chegar. O Messi não precisa falar. O Messi é um negócio absurdo, é um dos grandes da história do futebol. Daqui a 100 anos as pessoas vão lembrar dele, vão citar outros grandes craques, de Stéfano, Pelé. O Messi vai estar no meio dessa turma aí, como um dos maiores, do Cruyff. Com ou sem Copa já seria. E agora, da maneira que ele for protagonista, né? Eu acho que mais ainda. E o Neymar, acho que infelizmente para ele, ele não teve uma evolução que ele poderia ter tido para ser um craque genial como o Messi se tornou. Eu acho importante e fundamental que os defensores e restritos aí que o Neymar ainda tem façam um inventário das lesões que ele sofreu, principalmente na França. São jogadas em que o Neymar vai dar drible, coisa de solista, ação de solista na intermediária, driblando na horizontal, esquecendo o gol, tá pra lá, ele tá aqui no círculo central, aí passa por um, cara tenta. Passa pelo segundo, cara, até que lá, um vai acabar. Lá é lugar de bater, né? Ora, vai fazer isso, longe da área. Então, vai fazer pra... Ô, Malda, eu queria te fazer uma pergunta que eu vi depois você entrando no Canelada, né? E comparações, né? Maradona, Messi, e você fala, não, cada um na sua época, cada um no seu momento. Mas em algum momento do jogo, quando o Coman rouba a bola do Messi, tava se desenhando tudo diferente. Né? Isso, exatamente. Poderia ser isso tudo que está acontecendo hoje no mundo em relação ao Messi, sim, poderia ter prejudicado a carreira dele e ficar como uma coisa negativa para ele. Sim, sem dúvida. Aquela bola perdida. Sim. Muda tudo, né? Sim. Dentro do estádio, deu pra assistir isso também? Acho que sim, assim. A Argentina, ela foi muito clara, assim. Ela tomou o gol de pênalti. Assim, o jogo estava totalmente controlado, né? O jogo estava todo da Argentina. A França não estava ameaçando. Eu acho que a Argentina estava jogando certo. O Di Maria não tinha condições de continuar. Eu gostei porque ele botou a Cunha. Porque a Cunha era ponta esquerda, virou lateral lá na Europa. Ele pôs um jogador da posição para ocupar aquele espaço. Põe o Dybala. O Dybala só jogou minutos contra a Croácia, que estava 3-0, e entrou para bater pênalti dessa vez, né? O Dybala não jogou a Copa. Coloca o Papo Gomes. Quando entrou, não foi bem, inclusive na estreia. Então, acho que a substituição foi meio... Só que o Acunha entrou muito mal. Além do Di Maria ser muito melhor. Então, claro que ali haveria uma perda. Mas o time do Argentina controlava o jogo, a bola estava com eles e tal. Agora, quando sai o pênalti, foi um momento muito inesperado, acho que para todo mundo. Não tinha a mínima pinta de que aconteceu alguma coisa. De repente, pênalti para a França. Até um pouco antes, eu cheguei a falar num comentário. Eu falei, a França está aqui em busca de um gol para voltar para o jogo, porque não está acontecendo nada para a França. De repente, pimba, aconteceu. Pênalti, gol. A Argentina ficou assim, a torcida silenciou, claramente, todos os argentinos sentiram, né? Com aquela coisa ali. E aí a França foi muito bem, porque aproveitou aquele momento para empatar o jogo nessa jogada. Eu acho até que a própria maneira que o Coman tira a bola do Messi, além do desgaste do Messi, que estava jogando desde o começo, o Coman, além de mais jovem, tinha entrado no jogo minutos antes, todos estavam muito abalados ali. Os argentinos ficaram abalados ali. Porque, assim, o cara estava saboreando o título, praticamente. Lá, no íntimo, a pessoa pensa, cara, estamos perto de ser campeão do mundo. Pô, olha o que vai acontecer. O jogo está tranquilo, estamos aqui dando total dos caras. De repente, 2-1 e acontece o gol.
E aí a França cresceu, e aí teve um momento que quase que a França poderia ter virado o jogo. A melhor coisa que teve foi ir pra prorrogação. Porque Sim, se não, demora mais nossa. um pouco, sim. do jeito que tava apertando... Aí voltou a melhor, Argentina Argentina. volta melhor. Voltou melhor como foi contra a Holanda, que eles voltaram também bem na prorrogação, conseguiram se recuperar. Acho que foi até um ponto positivo do time da Argentina. Por espetáculo, Sem dúvida. você sabe que... Não, claro. Eu conversei com o Infantino e falei, ó, Mauro Betting, a cereja do bolo precisa ir para as penalidades. Eu acho que esse é um ponto, assim, eu acho que independentemente de Copa do Mundo, do clube que joga e tudo mais, o Neymar, eu vejo assim, é um jogador de um talento absurdo, Sim. que ele não evoluiu tecnicamente. O que é a técnica? Técnica é isso. Habilidade ele tem, não vai morrer com ele a habilidade. Ele pode estar com 90 anos, vai dar uma laranja para ele, vai fazer embaixadinha, porque ele não vai perder a habilidade. Mas a técnica é justamente isso. A técnica é uma reunião dos movimentos corretos com a inteligência do jogo de futebol. Você pega aquele menino, era Ricardinho, acho que é o nome, que nos anos 80 entrava nos Jogos do Atlético Mineiro em campo, fazia 1 milhão de embaixadas. Isso aí. O moleque, na época ele era um molequinho de uns 10, 12 anos, um garotinho, o Vampeta, ele entrava, aí, esse jogo do Atlético Mineirão, ele fazia embaixada. Voltando aqui na Rádio Jovem Pan, Mauro, já te devolvo a palavra. Agora sim, estamos de volta à Rádio Jovem Pan com o Bate Pronto, falando aqui de Messi, de Neymar. Pode seguir, Mauro. Então o moleque tinha habilidade. Ele fazia embaixada de uma área a outra sem deixar cair, voltava. Então por que esse garoto não vai para a base do Galo, para cima? Porque ele só tinha habilidade, ele era um malabarista da bola. É igual o cara do freestyle. Exatamente. É um malabarista da bola. Mas agora, jogar futebol é diferente. De repente você nem consegue fazer 5 embaixadas, mas consegue dar o passe certo. O zagueiro. Pode ser um multinudo que não faz. Mas o cara, se ele souber fazer o que fez o Pamecano, não precisa saber fazer embaixada nenhuma. Que é o quê? O tempo certo de bola para interceptar, conseguir dar um passe seguro pro cara que está do lado. Bom do jogo aéreo. Rápido. Ah, não é um zagueiro bom de saída de bola. Pô, mas ele tem vários predicados e vai ter um cara que vai fazer a saída de bola lá dele. Ele entrega para esse cara, o resto ele resolve. Ele desmonta o ataque adversário. Então você pode ser um bom jogador de futebol tendo técnica. Isso é técnica. Isso não é habilidade. O Neymar tem habilidade. Ele deveria ter evoluído na sua técnica. Eu acho que ele não evoluiu. Eu até concordo que ele foi realmente muito importante no time de 2015. Ele foi um dos artilheiros. Era o trio MSN, né? Messi, Neymar e Suárez. O Suárez, 7, quase 8 anos mais novo, né? Voando também. Luiz Henrique era o técnico, houve problemas. Jogando muito, também, ainda tinha essa criança Chaves do time. e Busca, né? E o técnico era o Luiz Henrique, teve problemas com o jogador, com o trio, né? Em dado momento. Ficaram bem brigados. Depois fizeram ali um cachimbo da paz, conseguiram conviver, não era uma convivência super harmônica, mas profissional. E o time foi campeão da Champions. Foi a última vez que o Barcelona ganhou a Liga dos Campeões. E não dá a menor pinta de vagar tão cedo, porque está envolvido em crise financeira e tudo mais. E dali para frente, as começas não evoluiu mais. Naquela final, em Berlim, eu estava lá no estádio naquele dia, eu pensei, cara, esse cara, se ele for evoluindo mais, vai virar um jogador absurdo. Mas não virou. Não virou. Eu acho que aí envolve uma série de coisas, comportamento, cabeça, talvez o meio em que ele vive, cercado de pessoas que de repente só dizem para ele, sim senhor, você está certo. Eu sempre disse, a vida dele é o problema dele, gente, não tem nada a ver com isso, mas a sensação que ele me passa é de um profissional assim, que ele não evolui. Não evolui. Então você vê que ele é capaz de fazer um gol lindíssimo como aquele que fez contra os croatas, mas também é capaz de cometer erros técnicos básicos, de não dar uma bola para o companheiro, de não clarear uma jogada. Essa coisa que o Piperno falou, isso aí é uma coisa que eu não consigo entender. Um garoto até entendo, jogador, sei lá, uns 23, 24 anos já não admito mais. O cara que tem habilidade que fica driblando longe da área. Você pode driblar à vontade, mas é perto da área, porque longe da área você recebe uma bola, a defesa adversária está minimamente desmontada. Se você acelerar o jogo, tocar para alguém e acelerar para receber, você pega a defesa desmontada. Se você retém a bola, aí vem um cara e dá uma cutucada... E nele os caras dão com gosto. Como não é jogada de perigo de gol, a chance de amarelo é menor. Porque, né? O cara que vai bater sabe dar a porradinha ali. Vai no tornozelinho, dá aquela beliscada, até pra intimidar o bonitão. Para com esse negócio aí, né? E dá uma cutucada, né? Dá aquela cutucada. Vê o rodízio. Aí você vai o quê? Vai traumatizando a região. E o que acontece com a defesa adversária na hora que é marcada a falta? Ela se organiza toda. Então assim, você não ganha nada. Agora, perto da área, não. Perto da área, um drible desmonta tudo. Pode ser um pênalti, pode ser uma falta. Você vem... O Mbappé, os 2 gols contra a Marrocos, que a França fez uma partida muito fraca, aliás, os 2 gols vão 3, 4 em cima dele. Aí sobra a bola pro Theo Hernandes fazer o gol. Depois o gol do Moani, estava 40 segundos em campo. Ele empurra a bola pro gol vazio. Vão 4 marroquinos em cima do Mbappé, dentro da área. Quando ele pega a bola, os caras, caramba, Mbappé, fecha em cima dele. Ele consegue fazer a bola chegar. O próprio gol contra a Inglaterra também, Valdo, vai 4 em cima do Mbappé, ele dá o passe por dentro dos 4. 4 caras fecham ele. Quando sai o gol contra a Inglaterra mas isso vale pro Mbappé e vale pro Messi
e vale para o Neymar também. Ele raramente fica sozinho, né? Alguns jogadores desse patamar, eu brinquei aqui na abertura do programa, quando estão sozinhos tem dois. Né? É isso mesmo. E parece que quando se fala alguma coisa sobre, não é crítica, mas observação sobre o Neymar, parece que muita gente entende que está sendo minimizado o talento dele. Não é nada disso. Eu continuo dizendo, falo até hoje, né? Mesmo com a nossa caminhada na Copa do Mundo. A seleção brasileira é o Neymar e mais 10. Nada contra, absolutamente nada, mas o que aconteceu nessa Copa do Mundo é uma constatação que todo mundo acha. O Asmar, com outras palavras, também falou a mesma coisa. Quer dizer, o que o Messi fez, o que o Mbappé, ambos fizeram na Copa do Mundo, chamou atenção, chamou em todos os momentos. Até depois daquela cacetada, uma pancada que a Argentina tomou logo na abertura da Copa, né? Perder para a Arábia Saudita é uma derrota que também fica marcada. Mas a conquista, aquilo que a Argentina fez, como foi a parte final da Copa, ela começou, digamos assim, um pouco desajeitada, a Copa. E depois de um determinado momento, aconteceram coisas incríveis. As prorrogações, decisão em penalidades. E a final da Copa do Mundo, que é o que saltou aos olhos, né? Ela foi espetacular, foi a mais emocionante, maior da história do futebol. É isso não dá para... Em 1930 eu não acompanhei, né? É óbvio. Não? Mas embora eu gostaria muito de ter acompanhado, eu gostaria de ter visto tudo na minha vida, mas infelizmente não vi. Mas aquilo que eu vi e aquilo que eu sei, essa Copa, e por tudo que ela provocou, exposição no mundo todo, tá certo? Quer dizer, o mundo acompanhou, os registros todos que foram feitos, né? O enredo parece que foi montado, aquele Netflix que eu cito toda hora no programa aqui, acho que o cara chegou lá e falou, vamos fazer assim, vamos começar ganhando de 2-0, aí já começa a festa lá em Paris, lá na Argentina. Já tá fechando lá na Argentina. Já estão começando lá em torno do obelisco, aí acontece aquilo que já foi dito aqui, o empate, a prorrogação, cara, jogaço. Né? Em jogo de futebol, eu acho que ele se aproximou muito daquele França e Inglaterra, que a gente estava torcendo para que ficasse mais umas 3 horas o jogo. Foi uma pena que não acabou. Podia ter mais umas 3 horas de jogo França e Inglaterra.